Galera, esse é um vídeo que eu gostaria de tratar sobre um tema que por muitas das vezes é evitado nos púlpitos cristãos, nos púlpitos das nossas igrejas, né? Bem como no meio cristão propriamente dito, que é política e a relação desse assunto ou dessas questões com a vida cristã. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre 5 atitudes que devemos ter em relação à política, 5 atitudes que cristãos, homens de Deus, homens cristãos devem ter em relação à política, em relação a essa área da nossa vida em sociedade, da nossa vida neste mundo, né? E são atitudes que a Bíblia recomenda, são atitudes que todo cristão deve defender, deve viver e deve praticar. E atitudes que infelizmente têm sido esquecidas. Infelizmente a gente tem deixado de lado muitas das vezes e não temos sido ensinados em nossas igrejas. Esse é um vídeo de recomendação dessas atitudes, mas também é um vídeo de pedido que os pastores ensinem o que a Bíblia tem a dizer sobre política. Qual deve ser a postura do cristão diante das questões que estão aí, né? Tão emergentes, tão parecendo panela de pressão, quase a ponto de explodir, mas que nós como cristãos somos chamados a sermos sal e luz do mundo, e como tal, tem atitudes que nos diferenciam das demais pessoas do mundo e as quais as escrituras nos recomendam fazermos e praticarmos. E como primeira atitude, eu gostaria de falar sobre oração, intercessão e ações de graças. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6 ou 7, é falado sobre orarmos pelos nossos governantes, pelas autoridades do nosso país, bem como do mundo como um todo, para que possamos viver uma vida tranquila e pacífica. Não somente nós cristãos possamos desfrutar de uma vida tranquila e pacífica, mas toda a sociedade. Nós somos chamados a contribuirmos para o bem da sociedade, para o bem da nossa nação, das nossas cidades, do nosso país. E como tal, devemos sempre interceder a Deus por nosso país, por nossos políticos, pelo nosso presidente, por todas e demais autoridades constituídas por Deus, sejam não somente políticos, mas policiais, autoridades ministeriais, autoridades eclesiásticas, autoridades na área da educação, na área da mídia, da economia, dos negócios e por aí vai. Tudo isso são motivos para nós orarmos e levarmos diante de Deus, para que nossa sociedade possa prosperar, possa viver bem e para que, principalmente, ao vivermos essa liberdade, essa prosperidade, possamos pregar o Evangelho e viver o Evangelho de maneira livre, possamos plantar igrejas e preparar missionários e enviá-los a outras nações e enviá-los para todo o território nacional, bem como várias outras coisas que são importantes. Mas o principal motivo de orarmos pelas autoridades políticas e pelo nosso país é a salvação dos homens e uma vida na qual possamos viver e proclamar o Evangelho, condições pelas quais possamos evangelizar as demais pessoas e conduzi-las a Cristo e discipulá-las. Porque se você for pesquisar bem, e eu indico que vocês acompanhem o site da Missão Portas Abertas, a maioria dos países ali onde há perseguição aos cristãos, onde há restrições à liberdade religiosa, são países totalitários, são países com ideologias e agendas políticas contrárias à fé cristã e que, por consequência, impedem as liberdades dos cidadãos de maneira geral, mas especialmente e principalmente dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Acompanhe o site da Missão Portas Abertas, tem muito conteúdo lá e muitas informações e notícias pertinentes a essas questões políticas, de perseguição religiosa, dos sofrimentos que nossos irmãos passam, né, em outras nações e que principalmente advém de questões políticas. Por exemplo, o país onde há maior perseguição à Igreja de Cristo é justamente um país totalitário, é justamente um país onde uma ideologia política
massacra, governa, mata, escraviza e condena a vida dos seus cidadãos, que é a Coreia do Norte. E segundo, condenar e expor o erro ou o pecado. Como igreja, devemos ter uma voz profética que se manifesta na esfera pública, condenando o erro e o pecado. Devemos nos posicionar não somente em questões como aborto, como legalização da maconha, de drogas, como criminalidade, corrupção, dentre essas questões que são óbvias, que como cristãos devemos ter um posicionamento contrário, devemos ter um posicionamento de condenar e de expor essas coisas, de trazer à luz e de principalmente revelar, manifestar, proclamar o que a palavra de Deus diz e ensina a respeito desses assuntos. Mas tem várias outras questões também que são contrárias à palavra de Deus e como tal, nós como igreja, nós como homens cristãos devemos ter um posicionamento contrário. Mas também tem a terceira atitude, elogiar e destacar o que é bom. Tem muitas coisas que são feitas por políticos e partidos políticos ou de iniciativa pública e governamental, né, que são coisas boas e que a igreja deve elogiar, que a igreja deve apoiar e deve enfatizar também. E aproveitar dessas coisas boas que o governo produz, o governo institui, o governo contribui, para nos fazermos cidadãos participantes, nos fazermos cidadãos que cooperam com a prosperidade do nosso país e das nossas cidades. Assim como é dito em Jeremias 29, devemos construir casas, formar famílias e contribuir para a prosperidade da cidade, do país. Então, existem muitas coisas boas, muitas coisas pelas quais podemos e devemos nos envolver, devemos também ter uma participação cristã ativa e participativa, né? E quarto ponto, evangelizar. Nós, como cristãos, em relação à política, somos chamados a evangelizar. E um grande exemplo disso, biblicamente falando, no Antigo Testamento tem a participação dos profetas de Deus nos diversos governos. A gente vê isso com um bom destaque no governo do rei Davi, no governo do rei Ezequias também, com a participação do profeta Isaías, mas também de diversos outros reis e políticos ao longo da Bíblia. Desde o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, até os últimos reis, né? A gente vê uma participação profética, uma participação por parte do povo de Deus, de homens de Deus atuando em relação à política. Mas também no Novo Testamento a gente vê a participação e a atuação do apóstolo Paulo na pregação, na proclamação da palavra de Deus a autoridades políticas de sua época, sejam reis, procônsul, militares e por aí vai. Constantemente no livro de Atos e ao longo das Escrituras a gente vê uma atuação proativa e bastante forte do apóstolo Paulo nesse sentido de evangelizar as autoridades políticas, de apresentar-lhes o evangelho e de inclusive obter sucesso pela graça de Deus nesse sentido. Por exemplo, em Filipenses ele fala lá de soldados que foram alcançados, de políticos que foram alcançados. Então a gente deve orar e deve ter uma atitude de evangelizar os nossos políticos, de apresentar o evangelho na esfera pública, de trazer o evangelho e expô-lo diante das autoridades do nosso país, diante das autoridades políticas e públicas do nosso país, diante das forças militares, das forças policiais, dos líderes e das autoridades na educação, nos negócios, na cultura. O evangelho deve estar em evidência em nossa sociedade e no que diz respeito à política também e principalmente. E por último, não votar em candidatos cujas pautas, valores e partido contradizem as Sagradas Escrituras. Isso é óbvio e os cristãos que ignoram isso estão desobedecendo a Deus e incorrendo em sérios erros e gravíssimos erros. Existem pastores hoje em dia defendendo políticos corruptos e se tornando palhaços ao defenderem esses políticos. Por exemplo, é o caso de um pastor chamado Ariovaldo, que já participou de diversos comícios do PT
e já se posicionou favorável à libertação do ex-presidente Lula. Isso é horrível e lamentável. A gente vê pessoas que se dizem pastores, que se dizem homens de Deus, que se envolvem com trabalhos da Igreja do Senhor aqui no Brasil, mas que se posicionam favoráveis àquilo que a Bíblia condena. E se a gente é amigo do mundo, nos constituímos inimigos de Deus. Quem se posiciona contrário ao que a palavra de Deus estabelece e prega, receberá a devida punição por isso. Fica como dica e recomendação essas 5 atitudes que devemos ter em relação à política, que vocês possam ler mais a Bíblia, estudar mais o que Deus tem a dizer sobre esse assunto tão importante e que jamais deve ser ignorado por nós homens. E só para revisar, as 5 atitudes: oração, condenar e expor o erro e pecado. Terceiro, elogiar e destacar o que é bom. Quarto, evangelizar. E quinto, não votar em candidatos cujas pautas, valores e partido contradizem as Sagradas Escrituras. Até o próximo vídeo, galera.